as partes irem a juízo e postularem, e quem está do outro lado não é um ser humano com necessidades, com interesses, com sentimentos, é só o outro lado que é o inimigo. Né? Então, a pessoa se permite ter um comportamento extraordinariamente agressivo com aquela outra pessoa, porque ela não humaniza aquela relação. Né? Ela simplesmente objetivou, não, o meu objetivo é atacá-lo, então eu posso fazer praticamente o que eu quiser. Né? É lícito isso, é adequado isso. E o propósito da autocomposição na função social do sistema processual é exatamente não permitir que isso aconteça. Nós precisamos mostrar que é natural que as partes estejam em conflito e as partes estando em conflito, elas precisam ser aproximadas para que compreendam o componente humano de cada um. Recentemente, numa audiência de conciliação entre uma pessoa prestadora de serviços bancários, até o caso do vídeo que vamos ver hoje à tarde, é um banco que estava sendo acionado por danos morais. Né? E a pessoa do banco apresentou um argumento espetacular. Olha, fulano, é um banco que mandou uma representante, não um preposto qualquer, sim um representante do serviço de atendimento ao cliente. Né? Ele mandou e falou assim, olha, fulano, quando você entra com a ação, a gente entende, realmente negativamos indevidamente, nós admitimos isso, tá? E o que para a gente é importante que você entenda é que nós do banco, eu não me lembro o banco, tá? Eu nesse caso gosto de citar porque foi um exemplo muito positivo, tá? Mas eu acho que foi Santander, mas eu não me lembro. Nós do Banco Santander somos pessoa jurídica, sim, mas compostos por pessoas físicas, ela falou. E lá dentro tem gente que erra. Né? E quem errou contigo, não errou pensando que era você. Errou por ter feito um trabalho mal feito. A gente está tentando entender por que você foi negativado sem dever, tendo pago tudo, etc, etc, etc. Então, ela mostrou que aquela pessoa jurídica era composta por pessoas naturais e que, sim, nós nos importamos com você. Nós, como pessoa jurídica, temos um valor de tratar bem. Olha, sem você, a gente não é banco. Sem você, a gente ia ter o dinheiro e ia ter que investir em outro banco. Então, você, como cliente, apresentou esse tipo de argumento. E, olha, o pedido que era extraordinariamente elevado, ele caiu para 4% do pedido original. E fecharam uma composição. Né? Por quê? Porque a parte ré teve um bom discurso de humanização das relações, mesmo sabendo que era pessoa jurídica. Né? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso aí. Então, isso conclui, com 10 minutos de antecedência, a parte de teoria de conflito. Né? Eu abro a palavra para caso alguém tenha alguma questão ou algum problema. Eu estou tentando resolver as perguntas que me são apresentadas nos intervalos, encaixando em algum tema específico. Pois não? Uma concordância dos honorários. Na Justiça do Trabalho, ele vai ganhar em cima do que o cliente do reclamante, no caso, o autor, vai ganhar. Que é diferente do advogado da empresa, que já também contratam os honorários advocatícios. Então, a nossa dificuldade também esbarra aí, nessa negociação, na intermediação do advogado, que vai ganhar em cima do que o cliente dele ganhar. Um ótimo ponto. Os advogados, a técnica em relação a advogados é uma técnica relativamente simples. E, ao mesmo tempo, muitos conciliadores não atentam para essa situação. Porque, mal ou bem, o advogado ele quer otimizar o ganho? Quer. Né? Agora, ele sabe que se ele conseguir um resultado positivo, conseguir ser bem visto pelo cliente, a tendência dele é a advocacia dele aumentar. Né? No civil, também, muitos advogados cobram não só os honorários de sucumbência, mas honorários contratuais também. Então, eles ganham muitas vezes em cima da decisão, e é muito comum em juizado especial que o advogado faça um acordo de 30% do que você ganhar, ou 20% do que você ganhar, ou, em alguns casos, 40%, né? É meu. Aí eu entro com a ação. Tá? Nós demos, assim, que é típico, por exemplo, no caso da empregada gestante. É interessante. Né? Então, por exemplo,
ela tem estabilidade dela de 5 meses após o parto. Ela já está no início da gestação. Então, ela teria, digamos, 9 meses ou 8 meses, mais 5 meses. Perfeito. Né? Só que a empresa coloca o emprego à disposição dela na primeira audiência. Tá? Então, ela teria que voltar ao emprego, ao trabalho, e aí ela não receberia essa indenização dos 9 meses, mais 5 meses, 14 meses, e o advogado não ganha em cima desse período de estabilidade, que vai para férias, que vai para fundo de garantia, para 13º, entendeu? Então, realmente, são questões assim mais delicadas. São questões muito interessantes. Só vou concluir em relação ao que se fala em técnica autocompositiva contra advogados, tá? E aí eu vou abordar o seu exemplo. Tá? Vamos mudar o lado do balcão. Vamos imaginar que nós não somos aqui magistrados, e sim somos advogados. Tá? Qual é o interesse que o advogado tem indo para uma conciliação? 1, ganhos financeiros, ok? E 2, ser bem visto pelo cliente. Tá? Então, muitas vezes, o advogado tem uma preocupação de que, olha, se eu entrar na conciliação, mudo, sair calado, tá? Eu não vou legitimar os meus honorários. Tá? E o que acontece com alguma frequência é o conciliador ou o magistrado que vira e fala, não, doutor, agora não é a sua vez de falar. Ou, doutor, agora o senhor não fala. E o advogado vai à loucura com isso. Tá? Porque ele se sente desrespeitado. E convenhamos, tá? Se alguém virasse para mim e falasse, não, agora não é a sua vez de falar. Não, doutor. Naturalmente, todos nós nos sentiríamos agredidos com esse tipo de discurso. Tá? E, sobretudo, nós nos sentiríamos deslegitimados em relação ao nosso trabalho. Então, o que se recomenda em relação a como lidar com advogados, o que fazer com advogados, é, 1, agradecer a presença deles, porque nós sabemos que bons advogados são fundamentais para a autocomposição, porque apresentam soluções criativas, né? Apresentam soluções que permitam as partes atender aos seus interesses integralmente, né? E, naturalmente, indicando que o papel do advogado não é apenas de apresentar soluções, é também de servir como um seguro de que a pessoa não vai abrir mão de um direito que ela não sabe que tem. Nesse contexto, quer dizer, estimulando o advogado a participar da conciliação, mostrando para ele que, se ele agir corretamente, ele vai receber o crédito pela proposta, né? Então, muito comum, acho que no vídeo vocês vão ver isso, o advogado apresenta uma solução, né, e usa a chamada técnica do afago, que alguns livros em psicologia chamam de reforço positivo. Tem que abrir um parênteses para falar sobre isso. Eu viro para uma criança e falo, Esther, minha filha, não coloca o dedo na tomada. Olha, em menos de 1 minuto o dedo está na tomada. A forma de se comunicar, muitas vezes, estimula um determinado comportamento. Se eu vir e falo, doutor, o senhor não está cooperando, coopere. A reação dele vai ser, meu papel aqui, excelência, não é cooperar, é defender intransigentemente os direitos do meu cliente, e aí eu ganhei de graça um bônus, que é um discurso sobre o artigo 133 da Constituição Federal, que